Oi, gente! Vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o teatro, as artes visuais e as suas relações com a sociedade. É importante que vocês percebam, certo? Que as artes, elas são fontes de conhecimento, certo? De expressão, de comunicação, intervenção do mundo em si. Assim, elas são influências e são influenciadas pelas mudanças sociais e políticas que acontecem em toda a sociedade durante ao longo do tempo. Falando um pouquinho da história do teatro, ele teve início na Grécia Antiga, tá certo? Em torno do século 6 a.C. Nessa época, eram realizados como rituais em louvor a deuses mitológicos, como Dionísio, Zeus, tá certo? E também a divindades da fertilidade, do vinho, da diversão. Assim, o teatro ele surge nesse contexto, tá certo? Justamente em relação muito ligado às festas. Em relação ao teatro na pré-história, apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar aqui que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, tá certo? Lembrando que esses tempos remotos aqui que eu falo não é esse que vocês estão vivendo agora não, tá certo? Os tempos remotos aqui são os tempos antigos, certo? Mesmo que uma forma bem rudimentar, tá certo? Na pré-história, os seres humanos eles já possuíam algumas maneiras distintas de se comunicar. Geralmente eles utilizavam os gestos, tá certo? Então, muito provável que os homens das cavernas eles desenvolveram muitas vezes até os gestos dos animais, tudo, para imitar muitas vezes as encenações das caçadas que eles faziam. Dessa forma, muitas vezes eles incluíam também aí a dança, algum tipo de música e entrava também a questão do desenho que a gente já viu lá no início do ano, tá certo? Eles faziam justamente uma linguagem bem teatral para passar justamente como tinha sido essa caçada. Percebam também que o teatro em si ele tem como característica o fato de ser uma arte de encontro de pessoas, tá certo? Ele pode ser fundamental, na realidade ele pode ser, não, ele é fundamental para o surgimento de várias outras expressões conhecidas, como o cinema, as telenovelas, a teledramaturgia, e até as séries que são exibidas hoje na TV e pela internet. Atualmente, o teatro ele é uma arte que pode ocorrer tanto em um local construído especificamente para apresentação, como é o caso de um edifício, né, teatral. Aqui em Bezerros, vocês podem ver, até quem já foi ali em Serra Negra, que tem um espaço que é justamente um anfiteatro, que ele é bem semelhante àqueles teatros lá da Grécia Antiga, tá certo? E ele vem justamente daí mesmo, para acontecer algumas manifestações ali, apresentações teatrais, justamente para o público, no geral, sem distinção realmente ali, sem precisar pagar uma entrada, alguma coisa do tipo, tá certo? E hoje tem muito isso também, de alguns grupos fazerem teatro em escolas, em associações de bairro, em sindicatos, na rua mesmo, tá certo? Sendo possível assistir essas apresentações de grupos, muitas vezes até profissionais e conhecidos, mas muitas vezes até de um teatro amador. É mais ou menos dessa forma que acontece hoje. Como eu disse a vocês lá no início do vídeo, o teatro está muito ligado à questão social, certo? Muitas vezes as representações que acontecem no teatro são representações atuais, daquele momento, daquela peça ou daquela telenovela, daquele filme. Eu sugiro que vocês assistam, por exemplo, o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Ele fala sobre a Revolução Industrial, que era justamente o que estava acontecendo no momento em que o filme, na realidade, foi gravado. E realmente é bem interessante, é bem bonitinho. Quem não assistiu, realmente vale a pena assistir, certo?
algumas coisas também da realidade, da atualidade, estão sendo retratadas, tá certo? É, uma coisa que um documentário que está passando agora há pouco, que foi lançado, foi, por exemplo, um documentário de Caetano Veloso, sobre a época que ele foi preso, na ditadura, tá certo? Também é bem interessante, vale a pena quem tiver acesso a assistir, tá certo? Mas sempre façam essa ligação. O teatro, ele representa coisas que realmente estão sendo vividas, estão sendo passadas, ou que foram, que aconteceram e muitas vezes estão sendo representadas, contadas para vocês de uma forma diferente, tá certo? É importante que vocês realmente estudem. Peço que vocês leiam, no livro de vocês, da página 8 à página 100, da página 108 à página 112, tá certo? É justamente essa questão que vocês vão ver aí, a explicação sobre o teatro. Basicamente é só isso dessa semana. Assistam o vídeo, marquem lá como atividade assistida, tá certo? Realizada, para que eu tenha um retorno. Um beijo grande para vocês. Se cuidem. Tchau.